Eles nos contam a história que querem que saibamos, mas por trás das portas douradas e da fachada de santidade, existe uma realidade que desafia a nossa compreensão. O Vaticano ele não é apenas a sede da Igreja Católica e o guardião dos maiores segredos da nossa civilização. Existe um setor ultra secreto, onde registros de contatos com seres de outro plano, experimentos e criaturas que fogem à lógica humana são guardados a 7 chaves. Hoje vamos abrir o cofre. Nós vamos mergulhar no que foi escondido por séculos. O que você vai ouvir agora vai mudar tudo o que você viu e conhece a respeito da história da humanidade. Vamos começar a nossa jornada voltando ao ano de 1307. Imaginem os Cavaleiros Templários, a ordem militar mais rica e poderosa da época, sendo caçados como criminosos. Para o mundo, a Igreja Católica os condenou por heresias inomináveis, mas nos corredores escuros de Roma, o Papa Clemente V escondia uma verdade assustadora. Ele sabia que eles eram inocentes. A reviravolta que ninguém te contou é que por 700 longos anos, os arquivos secretos do Vaticano, trancados a 7 chaves, a única prova real da inocência deles, o famoso Pergaminho de Chinon. Foi apenas no ano de 2001 que a historiadora Bárbara Frale encontrou esse documento. E esse documento ele prova no preto e no branco que o Papa os havia perdoado secretamente, mas com medo de perder o poder para o rei da França, Felipe o Belo. Então, ele decidiu lavar as mãos. Eles foram levados ao sofrimento inominável e tiveram finais trágicos, tudo porque o Vaticano preferiu manter o poder a defender a verdade. Os templários levando segredos que fariam os reis tremerem. E se eles forem capazes de esconder a inocência de seus melhores soldados por 7 séculos, o que mais será que estaria escondido naqueles cofres escuros do Vaticano agora mesmo? Mas a capacidade do Vaticano de manipular o tempo e a verdade, ela não para por aí não. Vamos avançar um pouco no tempo para os anos 60. Um monge beneditino chocou o mundo ao revelar a existência do cronovisor. E se o maior segredo guardado não for um documento trancado, mas sim uma máquina do tempo? Imagina só. Segundo os relatos, era um dispositivo feito de raios catódicos e metais misteriosos que sintonizava o passado como se ele fosse um canal de TV. E o que é mais chocante é que quem teria ajudado a construir o cronovisor seria o gênio da física, Enrico Fermi, e Werner von Braun, o ex-cientista que liderou a NASA. É isso mesmo que vocês ouviram, meus consagrados. Eles não criaram apenas teorias, eles teriam supostamente olhado o passado. Eles teriam assistido ao vivo aos discursos de Cícero em Roma e até a própria crucificação de Jesus Cristo. E uma foto desse momento ela chegou a vazar em um jornal italiano em 1972, o que parou a Europa. E se você acha que é mentira, então me explica por que será que em 1988 o Vaticano emitiu um decreto oficial excomungando imediatamente qualquer pessoa que usasse um aparelho com essas funções. Por que proibir tanto algo que eles dizem não existir? O cronovisor sumiu dos registros oficiais, mas o mistério sobre essa tecnologia ela permanece até os dias de hoje. E a busca do Vaticano pelo desconhecido ela não se limita ao passado. Eles também observam o futuro e o espaço. Vocês aí já ouviram falar do telescópio Lúcifer? Oficialmente, o Vaticano construiu um observatório avançado no topo do Monte Graham, que fica lá nos Estados Unidos. O nome desse instrumento de visão infravermelha criado para vasculhar o Deep Space é o mesmo nome dado ao anjo caído. Isso mesmo. A ciência oficial diz que o nome era apenas uma sigla para um projeto alemão, que depois do escândalo todo mudaram o nome para Lucy. Mas agora para pensar comigo. A Igreja Católica escolhe montar a sua base espacial justamente na mesma montanha isolada onde esse equipamento opera. Por que a Igreja ela estaria tão interessada em vasculhar o espaço profundo com tecnologia de infravermelho? Eles estão procurando por vida? Ou será que estão monitorando o que já está aqui, guiando as nossas civilizações desde o Egito e os Maias? Então, ao descermos mais fundo nessa toca de coelho, chegamos aos segredos físicos escondidos debaixo dos nossos pés. Sob a Basílica de São Pedro há um labirinto de túneis secretos. Alguns acreditam que em suas profundezas são realizados rituais para conter energias que nunca deveriam ter sido liberadas.
Monges que se aventuraram nesses corredores sumiram sem deixar vestígios. A Biblioteca do Vaticano esconde grimórios proibidos e manuscritos antigos, capazes de invocar o que muitos chamam de entidades demoníacas. Alguns padres que tentaram acessar esses locais foram encontrados sem vidas em circunstâncias misteriosas. E como não falar do famoso terceiro segredo de Fátima, a mensagem profética que foi mantida sob sigilo absoluto por décadas. O que estava escrito ali que poderia abalar a fé de bilhões? Muitos teóricos acreditam que o segredo não falava apenas de perseguições religiosas, mas de algo muito maior. Talvez uma intervenção externa ou um evento cósmico que alteraria a realidade humana. E quando olhamos para figuras como Papa Pio, o que esteve no comando durante um dos momentos mais sombrios da história moderna, vemos decisões que até hoje geram debates intensos sobre o papel da Igreja na política global e nas alianças que mudaram o destino das nações inteiras. Quando olhamos para todos esses pontos, o abandono dos templários, a tecnologia proibida do cronovisor, o telescópio Lúcifer e os grandes segredos ocultos nas catacumbas, percebemos um padrão. Símbolos como a pirâmide e o olho que tudo vê aparecem ligados a essas esferas de poder. E a pergunta que não quer calar é: quem realmente está no comando? Será que a história que nos contam é apenas uma cortina de fumaça perfeita? Então nós chegamos a um ponto em que a verdade e a teoria se misturam de tal forma que fica impossível de separar. Essa ideia de que o Vaticano protege não apenas a nossa fé, mas também os segredos mais perigosos da nossa origem, é um pensamento que mantém muitos de nós acordados de noite, vocês não acham? Se o cronovisor, as máquinas de olhar o passado, os arquivos sobre entidades e as conexões com o cosmos forem reais, o que isso mudaria na sua vida? Você acredita que estamos sendo preparados para uma verdade avassaladora ou que essas histórias são apenas o medo do desconhecido? Agora, meus amigos, eu quero saber a sua teoria e não tenham medo de comentar aqui embaixo. O que vocês acham que eles estão escondendo nos cofres escuros agora mesmo? Você acredita que o Vaticano é a última fronteira da verdade sobre a humanidade? E se você gosta de desvendar o impossível, de olhar além do que nos é mostrado, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Nós continuaremos por aqui com a nossa investigação, ligamos os pontos que eles querem apagar. A verdade está lá fora, ou melhor, a verdade está escondida bem debaixo dos nossos olhos. Obrigada pela companhia de vocês, meus amigos, eu espero vocês na próxima.